Olá, bem-vindos! Adentrando ao deserto árido da Judéia, somos transportados a um dos momentos mais significativos da história, onde Jesus, o Filho de Deus, enfrentou uma série de tentações diante de Satanás. Esta jornada de desafios e resistência nos revela não apenas a força divina de Jesus, mas também os princípios intemporais que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Neste vídeo, exploraremos a poderosa narrativa de Jesus contra as tentações, destacando suas lições atemporais de fé, resistência e vitória espiritual. Acompanhe-nos nesta reflexão inspiradora sobre a jornada de Jesus no deserto e as profundas verdades que ela oferece para nossas vidas hoje. Por isso, já peço seu like e inscrição no canal e que fique conosco até o final dessa história. Após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Este momento marca o início do ministério público de Jesus, mas antes de começar a pregar e realizar milagres, ele enfrenta uma série de desafios espirituais. No deserto, Jesus fica isolado, jejuando e orando por 40 dias e 40 noites. Ele busca a comunhão com Deus, preparando-se espiritualmente para o que está por vir. Durante esse período de intensa devoção, Jesus se torna fisicamente fraco devido à falta de alimentos. É então que Satanás entra em cena, aproveitando a vulnerabilidade física de Jesus para tentá-lo. O diabo oferece 3 tentações, cada uma projetada para testar a fé e a obediência de Jesus a Deus. Na primeira tentação, Satanás sugere que Jesus transforme as pedras em pão para saciar sua fome. No entanto, Jesus responde citando as Escrituras, afirmando que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação, Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e o desafia a se lançar dali, confiando na proteção divina. Mas Jesus novamente responde com as Escrituras, dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira e última tentação, Satanás mostra a Jesus todos os reinos do mundo e promete dar-lhe poder e glória em troca de sua adoração. No entanto, Jesus repreende Satanás, declarando que só a Deus se deve adorar e servir. Após resistir a todas as tentações, Satanás deixa Jesus e anjos vêm para ministrar a ele. Essa experiência no deserto não apenas fortalece a determinação de Jesus, mas também serve como um exemplo poderoso de como resistir ao mal usando a palavra de Deus. Ao enfrentar e superar essas tentações, Jesus demonstra sua autoridade sobre o mal e estabelece o padrão para resistir à tentação e permanecer fiel a Deus. Essa experiência prepara Jesus para iniciar seu ministério público, onde ele proclama o Evangelho, realiza milagres e oferece salvação a todos os que creem nele. Após o poderoso evento de seu batismo no Rio Jordão por João Batista, Jesus sente o chamado do Espírito Santo para se retirar para o deserto. Este não é um convite para um simples período de descanso, mas sim um chamado para um lugar de solidão e reflexão profunda. Jesus compreende que este é um momento crucial em sua jornada espiritual. Ele precisa de tempo a sós, para se conectar mais profundamente com seu Pai Celestial, para discernir a vontade de Deus e para se preparar para o ministério que está por vir. Assim, Jesus parte para o deserto, deixando para trás as multidões, os discípulos e até mesmo seus próprios familiares. Ele caminha para o vasto e silencioso deserto, buscando um lugar onde possa ficar completamente sozinho, longe de qualquer distração terrena. Durante sua jornada pelo deserto, Jesus enfrenta os rigores do ambiente árido e implacável. O sol escaldante queima sua pele, o vento sopra areia em seus olhos e a solidão o cerca por todos os lados.
No entanto, Jesus permanece firme em sua determinação de encontrar comunhão com Deus. À noite, sob um céu estrelado, Jesus se ajoelha em oração, buscando orientação divina e força espiritual. Ele reflete sobre as Escrituras, medita sobre os ensinamentos dos profetas e busca entender mais plenamente o propósito de sua missão na terra. Nesses momentos de solidão e introspecção, Jesus sente a presença reconfortante de Deus ao seu redor. Ele se entrega completamente à vontade do Pai, renovando seu compromisso de obedecer e servir fielmente. Após dias de busca espiritual no deserto, Jesus emerge revigorado e fortalecido. Ele está pronto para enfrentar os desafios que estão à frente, confiante no poder e na graça de Deus que o acompanham. Assim, o chamado ao deserto não é apenas um período de isolamento físico para Jesus, mas uma jornada espiritual profunda que o prepara para seu ministério terreno. É um tempo de comunhão íntima com Deus, onde Jesus encontra força, sabedoria e direção para cumprir o propósito divino de sua vida. Após seu batismo no Rio Jordão, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele se prepara espiritualmente para o ministério que está prestes a iniciar. Durante esse tempo no deserto, Jesus se dedica a um período de 40 dias de jejum e oração. O deserto é um lugar árido e solitário, onde Jesus enfrenta condições adversas e desafios físicos. Ele se retira para longe das multidões e das distrações do mundo, buscando uma comunhão mais profunda com Deus. Durante esses 40 dias, Jesus se abstém de alimentos, dedicando-se inteiramente à oração e à comunhão com o Pai Celestial. Seu jejum não é apenas uma privação física, mas uma disciplina espiritual destinada a fortalecer sua conexão com Deus e a prepará-lo para os desafios que estão por vir. Enquanto jejua, Jesus medita sobre as Escrituras, refletindo sobre os ensinamentos dos profetas e buscando entender mais plenamente o propósito de sua missão na terra. Ele se entrega completamente à vontade de Deus, renovando seu compromisso de obedecer e servir fielmente. Apesar das dificuldades e das tentações que enfrenta no deserto, Jesus permanece firme em sua fé e confiança em Deus. Ele encontra força na presença divina ao seu redor, sendo sustentado pelo amor e pela graça do Pai Celestial. Ao final dos 40 dias, Jesus emerge do deserto revigorado e fortalecido espiritualmente. Ele está pronto para enfrentar os desafios que estão à sua frente, confiante no poder e na orientação de Deus que o acompanham. Assim, os 40 dias de jejum e oração no deserto representam um período crucial na vida de Jesus, onde ele se prepara espiritualmente para o ministério público que está prestes a iniciar. É um tempo de intimidade com Deus, onde Jesus encontra renovação espiritual e discernimento divino para cumprir o propósito que lhe foi designado. Após passar 40 dias e 40 noites em jejum no deserto, Jesus estava fisicamente fraco e com fome. É nesse momento que Satanás aproveita a fraqueza física de Jesus para tentá-lo. O primeiro teste começa quando Satanás instiga Jesus, sugerindo que ele use seu poder divino para transformar as pedras ao seu redor em pão. A tentação era clara: saciar sua fome imediata usando seus poderes miraculosos. No entanto, Jesus responde a Satanás, citando as Escrituras, dizendo: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Ele reconhece que a necessidade física de comida não é o mais importante, mas sim a necessidade espiritual de obedecer à vontade de Deus. Essa resposta de Jesus é uma demonstração de sua completa confiança em Deus e sua recusa em usar seus poderes divinos para satisfazer necessidades pessoais ou para benefício próprio. Ele mostra que sua missão na Terra é mais do que simplesmente atender às necessidades materiais imediatas, mas sim pregar a palavra de Deus e oferecer uma nova vida espiritual às pessoas.
Ao resistir à tentação de transformar pedras em pão, Jesus estabelece um padrão para sua vida terrena, mostrando que sua prioridade é obedecer à vontade do Pai Celestial, mesmo diante de necessidades físicas urgentes. Essa vitória sobre a tentação de Satanás fortalece ainda mais sua determinação em seguir fielmente o caminho que Deus lhe designou. Após Satanás tentar Jesus, instigando-o a transformar pedras em pão para saciar sua fome, Jesus responde de uma maneira poderosa e inspiradora. Ao invés de ceder à tentação, Jesus cita as Escrituras dizendo: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Essa frase, retirada do livro de Deuteronômio no Antigo Testamento, expressa a ideia de que a verdadeira fonte de vida e sustento está na palavra de Deus e na obediência a Ele, não apenas nas necessidades materiais. Ao citar as Escrituras, Jesus não apenas rejeita a tentação de usar seus poderes divinos para satisfazer sua própria fome, mas também demonstra sua completa confiança na vontade de Deus e na orientação das Sagradas Escrituras. Essa resposta de Jesus não apenas mostra sua profunda compreensão e comprometimento com as Escrituras, mas também estabelece um exemplo poderoso para todos os seguidores de Jesus. Ele nos ensina a importância de confiar na palavra de Deus e de usar as Escrituras como uma arma contra as tentações e adversidades da vida. Ao resistir à tentação através das Escrituras, Jesus nos mostra que a verdadeira força e sabedoria vem de Deus e de sua palavra. Ele nos convida a seguir seu exemplo, confiando na promessa de Deus e permanecendo firmes em nossa fé, mesmo quando confrontados com desafios e tentações. Após a primeira tentação, na qual Satanás tentou Jesus a transformar pedras em pão, o diabo não desiste e parte para a segunda tentação. Desta vez, Satanás leva Jesus ao ponto mais alto do templo em Jerusalém, conhecido como o pináculo do templo. Ali, ele desafia Jesus a lançar-se dali para baixo, confiando na proteção divina. Satanás cita as Escrituras, afirmando que se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: "Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra." No entanto, Jesus responde a essa tentação com sabedoria e firmeza. Ele também cita as Escrituras, dizendo: "Também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus." Com essa resposta, Jesus não apenas rejeita a tentação de se exibir realizando um milagre espetacular para provar sua divindade, mas também demonstra que não se deve colocar Deus à prova deliberadamente. Ele entende que usar sua divindade para testar a proteção de Deus seria uma demonstração de falta de fé e confiança. Assim, ao resistir à segunda tentação, Jesus mostra sua absoluta confiança em Deus e sua obediência às Escrituras. Ele nos ensina a importância de confiar na providência divina e a não testar desnecessariamente os limites da proteção de Deus. Essa segunda tentação destaca ainda mais a sabedoria e a firmeza de Jesus diante das tentações de Satanás, estabelecendo um exemplo poderoso para seus seguidores sobre como resistir ao mal e permanecer fiel a Deus. Após ser desafiado por Satanás a se jogar do pináculo do templo para que os anjos o protegessem, Jesus dá uma resposta sábia e poderosa, rejeitando a tentação de exibir um milagre para provar sua conexão com Deus. Ao invés de ceder à pressão de realizar um ato espetacular para confirmar sua divindade, Jesus responde com sabedoria, citando as Escrituras. Também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus. Com essa resposta, Jesus não apenas recusa a tentação de usar seu poder divino para se exibir, mas também enfatiza a importância de não colocar Deus à prova deliberadamente.
Ele compreende que testar a proteção de Deus de forma desnecessária seria uma falta de fé e confiança. Essa resposta mostra a sabedoria e a firmeza de Jesus diante das tentações de Satanás. Ele entende que sua missão na Terra não é impressionar as pessoas com milagres espetaculares, mas sim ensinar sobre o amor e a vontade de Deus e oferecer salvação através de sua morte e ressurreição. Ao rejeitar a tentação de exibir um milagre, Jesus estabelece um exemplo poderoso para seus seguidores sobre como resistir ao mal e permanecer fiel a Deus. Ele nos ensina que a verdadeira conexão com Deus não é demonstrada por feitos espetaculares, mas sim por uma vida de obediência, amor e serviço aos outros. Após as duas tentações anteriores, Satanás ainda persiste em sua tentativa de desviar Jesus do caminho de Deus. No terceiro teste, ele leva Jesus a um lugar elevado, de onde é possível ver todos os reinos do mundo e sua glória. Ali, Satanás oferece a Jesus todo o poder e autoridade sobre esses reinos, em troca de sua adoração. O diabo tenta seduzir Jesus, prometendo-lhe o domínio absoluto sobre as nações e toda a glória terrena que acompanha tal autoridade. Ele sugere que Jesus pode evitar o caminho árduo e doloroso de sua missão terrena, oferecendo-lhe um atalho para o poder e a glória sem precedentes. No entanto, Jesus responde firmemente a Satanás, dizendo: "Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás." Com essas palavras, Jesus rejeita categoricamente a oferta de Satanás e reafirma sua lealdade exclusiva a Deus Pai. Ao recusar adorar Satanás em troca de poder terreno, Jesus mostra sua completa devoção a Deus e sua rejeição ao mal. Ele entende que a verdadeira autoridade e glória vem apenas de Deus e não do mundo. Essa terceira tentação destaca ainda mais a firmeza e a determinação de Jesus em permanecer fiel ao plano divino, mesmo diante das tentações mais sedutoras e poderosas. Ele nos ensina que o verdadeiro poder e autoridade vem de uma vida de submissão e adoração a Deus, e não da busca por ganhos terrenos ou glória humana. Após Satanás oferecer a Jesus todo o poder e autoridade sobre os reinos do mundo, em troca de sua adoração, Jesus responde com uma firme recusa. Ele rejeita categoricamente a oferta de Satanás, dizendo: "Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás." Essas palavras demonstram a lealdade inabalável de Jesus a Deus e sua recusa em comprometer sua devoção exclusiva ao Pai Celestial. Ele compreende que adorar Satanás significaria abandonar o caminho da retidão e seguir os desejos do maligno. Ao recusar-se a adorar Satanás, Jesus reafirma sua posição como o filho obediente de Deus e mostra sua determinação em seguir fielmente o plano divino para sua vida. Ele entende que a verdadeira adoração é devida apenas a Deus e que buscar poder e autoridade através de meios malignos é contrário aos princípios do reino de Deus. Essa recusa de Jesus em adorar Satanás não apenas destaca sua absoluta integridade e fidelidade a Deus, mas também estabelece um exemplo poderoso para seus seguidores. Ele nos ensina que devemos permanecer firmes em nossa fé e lealdade a Deus, mesmo diante das tentações mais sedutoras e das ofertas mais tentadoras do mundo. Ao rejeitar adorar Satanás, Jesus nos mostra que o verdadeiro poder e autoridade vem apenas de uma vida de submissão e adoração a Deus, e não da busca por ganhos terrenos ou glória humana. Essa firme recusa é um testemunho da natureza santa e irrepreensível de Jesus e uma inspiração para todos os que desejam seguir seus passos. Após Jesus resistir firmemente a todas as tentações apresentadas por Satanás, o diabo é derrotado em seus esforços e é forçado a partir. Após a última recusa de Jesus em adorá-lo,
Satanás não tem mais argumentos ou estratégias para tentar desviar Jesus de seu caminho. Ele reconhece a resistência inabalável de Jesus e sua completa submissão à vontade de Deus. Assim, Satanás parte derrotado, incapaz de afastar Jesus de seu propósito divino. Sua derrota é uma poderosa demonstração do poder e da autoridade de Jesus sobre as forças do mal. A partida de Satanás marca o fim das tentações no deserto e o início do ministério público de Jesus. Ele emerge do deserto fortalecido e revigorado espiritualmente, pronto para proclamar o Evangelho e cumprir o plano redentor de Deus para a humanidade. Essa vitória sobre Satanás é um testemunho do poder divino de Jesus e de sua capacidade de resistir ao mal. Ele estabelece um exemplo poderoso para seus seguidores, mostrando que, com fé e confiança em Deus, é possível resistir às tentações e vencer as forças do mal. A partida de Satanás do deserto também simboliza a derrota final do mal e a vitória da luz sobre as trevas. É um lembrete poderoso de que, mesmo diante das maiores adversidades, Deus está sempre presente para nos fortalecer e nos ajudar a vencer. Após Jesus resistir às tentações de Satanás no deserto, há várias lições significativas que podemos extrair dessa experiência. Dependência de Deus. Jesus nos ensina que nossa força e orientação devem vir de Deus. Ele confiou completamente no poder de Deus e nas Escrituras para resistir às tentações, mostrando que nossa dependência deve estar firmemente enraizada em Deus, em todos os momentos. O poder da Palavra de Deus. Ao citar as Escrituras em resposta às tentações de Satanás, Jesus nos mostra a importância de conhecer e aplicar a Palavra de Deus em nossas vidas. As Escrituras são uma arma poderosa contra as tentações e nos fornecem sabedoria e orientação para resistir ao mal. Fé e obediência. Jesus demonstra uma fé inabalável e uma obediência completa à vontade de Deus. Ele nos lembra que, mesmo diante das tentações mais difíceis, devemos permanecer fiéis a Deus e obedientes aos seus mandamentos. Rejeição do poder e da glória. Terrenos. Jesus recusou as ofertas de poder e glória terrenos de Satanás, mostrando que seu reino não é deste mundo. Ele nos lembra que devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, em vez de nos deixar seduzir pelos prazeres e riquezas deste mundo passageiro. Resistência ao mal. A resistência de Jesus às tentações nos inspira a resistir ao mal em todas as suas formas. Ele nos mostra que, com fé e confiança em Deus, podemos superar as tentações e vencer as forças do mal que nos cercam. Essas lições nos incentivam a seguir o exemplo de Jesus em nossa própria jornada espiritual, confiando em Deus, conhecendo sua palavra e resistindo ao mal. Ao aplicarmos essas lições em nossas vidas, podemos nos fortalecer espiritualmente e viver de acordo com a vontade de Deus. A história de como Jesus usou as Escrituras para resistir ao mal e tomar decisões corretas é uma parte essencial de sua jornada no deserto, enfrentando as tentações de Satanás. Quando confrontado com cada tentação, Jesus não se baseou apenas em sua própria vontade ou poder divino, mas recorreu às Escrituras Sagradas como sua fonte de orientação e força. Ele compreendia profundamente o poder da Palavra de Deus e sua autoridade sobre todas as circunstâncias. Na primeira tentação, quando Satanás o instigou a transformar pedras em pão para saciar sua fome, Jesus citou as Escrituras, dizendo: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Mateus 4:4. Com isso, ele mostrou que sua confiança estava na provisão divina e na vontade de Deus, não na satisfação imediata de suas necessidades físicas.
Na segunda tentação, quando Satanás o desafiou a se jogar do pináculo do templo, Jesus citou novamente as Escrituras, afirmando: também me está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Aqui ele rejeitou a ideia de testar a proteção de Deus deliberadamente, mostrando sua confiança na fidelidade de Deus para com aqueles que o servem. Na terceira tentação, quando Satanás ofereceu a Jesus todo o poder e autoridade sobre os reinos do mundo em troca de sua adoração, Jesus mais uma vez recorreu às Escrituras, declarando: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4:10. Aqui, ele rejeitou a oferta tentadora, reconhecendo que sua lealdade era exclusivamente para com Deus. Em cada uma dessas situações, Jesus demonstrou uma confiança inabalável na palavra de Deus e uma determinação em obedecer a ela acima de tudo. Ele nos deixou um exemplo poderoso de como alicerçar nossas vidas na verdade das Escrituras, resistir ao mal e tomar decisões corretas, mesmo nas situações mais difíceis. Portanto, a confiança na palavra de Deus é uma lição fundamental que podemos aprender com a história de Jesus enfrentando as tentações de Satanás no deserto. Essa confiança nos fortalece espiritualmente e nos capacita a viver vidas que honram a Deus em todas as circunstâncias. A história de Jesus resistindo à tentação no deserto oferece valiosos princípios que podemos aplicar em nossas próprias vidas para resistir às tentações que enfrentamos diariamente. Aqui estão algumas maneiras de aplicar esses princípios. Conhecimento das Escrituras. Assim como Jesus citou as Escrituras para resistir à tentação, podemos também nos familiarizar com a palavra de Deus. Estudar as Escrituras nos dá discernimento espiritual e nos capacita a reconhecer e resistir às tentações que enfrentamos. Dependência de Deus. Jesus confiou totalmente em Deus durante suas tentações. Da mesma forma, podemos aprender a depender de Deus em todas as situações, buscando sua orientação e força através da oração e da comunhão com Ele. Fé inabalável. Jesus demonstrou uma fé inabalável em Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Podemos seguir seu exemplo cultivando uma fé sólida e confiante, acreditando que Deus nos fortalecerá para resistir às tentações que enfrentamos. Obediência à vontade de Deus. Jesus escolheu obedecer à vontade de Deus acima de tudo. Da mesma forma, podemos buscar alinhar nossas vidas com a vontade de Deus, escolhendo obedecer aos seus mandamentos e direcionamentos, em vez de seguir nossos próprios desejos egoístas. Vigilância espiritual. Jesus estava espiritualmente alerta e consciente das tentações ao seu redor. Podemos cultivar uma vigilância espiritual semelhante, estando atentos às armadilhas do inimigo e buscando a ajuda de Deus para resistir a elas. Compartilhar com comunidade. Jesus enfrentou suas tentações sozinho, mas ele também passou tempo com seus discípulos e compartilhou sua jornada com eles. Da mesma forma, podemos buscar apoio e encorajamento em uma comunidade de fé para nos fortalecer enquanto resistimos à tentação. Ao aplicarmos esses princípios em nossas vidas, podemos resistir às tentações de maneira semelhante a Jesus no deserto. Com a ajuda de Deus e a orientação de sua palavra, podemos enfrentar as tentações com coragem e determinação, permanecendo fiéis ao nosso chamado de viver vidas santas e obedientes a Deus. A história de Jesus, enfrentando as tentações de Satanás no deserto, é um exemplo poderoso da importância de permanecer firme em nossas convicções morais, mesmo diante de desafios e adversidades. Durante as tentações no deserto, Jesus enfrentou pressões intensas para ceder aos desejos do diabo e comprometer seus princípios morais. No entanto, em cada momento crítico, Jesus permaneceu firme em sua devoção a Deus e em seus valores éticos.
Essa firmeza moral de Jesus nos ensina várias lições importantes. Integridade. Jesus nos mostra a importância de manter a integridade em todas as circunstâncias. Ele recusou ceder aos apelos de Satanás, escolhendo obedecer a Deus, mesmo quando confrontado com a tentação de buscar atalhos ou benefícios pessoais. Autenticidade. Ao permanecer firme em suas convicções, Jesus demonstrou autenticidade em sua fé e compromisso com Deus. Ele não comprometeu sua identidade ou propósito, mesmo diante de pressões externas. Exemplo inspirador. A firmeza moral de Jesus serve como um exemplo inspirador para nós. Ele nos mostra que é possível resistir às tentações e permanecer fiel aos nossos princípios, mesmo quando enfrentamos adversidades ou tentações poderosas. Testemunho de fé. A firmeza de Jesus em suas convicções foi um testemunho poderoso de sua fé e confiança em Deus. Ele confiou na vontade e na providência de Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Empoderamento espiritual. Ao permanecer firme em suas convicções morais, Jesus demonstrou um profundo empoderamento espiritual. Ele encontrou força e coragem em sua conexão com Deus, permitindo-lhe resistir às tentações e vencer o mal. Em suma, a história de Jesus enfrentando as tentações no deserto nos lembra da importância de permanecer firmes em nossas convicções morais, mesmo diante de desafios e adversidades. Ao seguir o exemplo de Jesus, podemos cultivar uma fé resiliente e uma integridade inabalável, guiando-nos nas decisões que tomamos e nas ações que realizamos em nossas vidas. Na conclusão desta história de Jesus, enfrentando as tentações de Satanás no deserto, somos lembrados do poder transformador da fé e da determinação em seguir os passos de Jesus. Após resistir às tentações mais sedutoras e desafiadoras, Jesus emerge do deserto fortalecido e revigorado espiritualmente. Sua firmeza confiança em Deus e compromisso com a verdade são um exemplo inspirador para todos nós. Essa história nos oferece uma mensagem de esperança e inspiração, lembrando-nos de que, assim como Jesus, podemos superar as adversidades e tentações que encontramos em nossas próprias vidas. Com fé inabalável em Deus e uma determinação firme em seguir seus ensinamentos, podemos encontrar força para resistir ao mal e permanecer fiéis ao nosso chamado divino. Ao seguir os passos de Jesus, podemos encontrar significado e propósito em nossa jornada espiritual. Podemos aprender a confiar na providência de Deus, a buscar sua orientação em todas as coisas e a viver vidas que honram e glorificam seu nome. Que esta história nos inspire a cultivar uma fé resiliente e uma determinação inabalável em seguir os caminhos de Jesus. Que possamos encontrar esperança e consolo no poder transformador do amor de Deus e que possamos ser agentes de mudança e luz em um mundo cheio de desafios e adversidades. Que possamos lembrar sempre do exemplo de Jesus no deserto e que isso nos fortaleça em nossa própria jornada de fé e serviço ao próximo. Que possamos nos lembrar do poder da fé e da determinação em seguir os passos de Jesus e que isso nos conduza à vida abundante e eterna que Ele prometeu para todos os que creem nele.